Sim, vamos abrir. Sim, estamos vivos! Estamos ao vivo na live! Tudo vai dar certo nesse projeto chamado Primeiras Damas. No Primeiras Damas da hoje, deixa eu apresentar essa moça maravilhosa. O tema de hoje é medo ou fobia, o que você está sentindo. Esse tema é o tema da live de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, nesse projeto que eu chamei de Primeiras Damas, onde nós estamos convidando primeiras mulheres para falar aqui. Afinal de contas, ontem uma pessoa me fez uma reflexão muito especial sobre isso, a questão da mãe natureza, né? O homem tende a se servir da mãe natureza e durante muitos anos ele vem se servindo da mãe natureza. A mãe é feminina, né? E o homem também acha que tem que se servir das mulheres. É hora das mulheres... não é esse feminismo exagerado, mas é essa coisa de dizer, peraí, não tem mais nem menos, é todo mundo igual. Ela tem uma história maravilhosa, essa minha convidada de hoje. A história da nossa convidada inicia-se lá no consultório de odontologia, se não me engano, em Curitiba. Formada em ciências odontológicas e atuando como dentista, ela percebeu que a maioria dos pacientes apresentavam odontofobia, comumente conhecida como medo de dentista ou tratamento dentário. E olha que interessante, as pesquisas mostram que metade da população mundial tem medo de dentista ou fica ansioso numa consulta. Diante desse problema, a nossa convidada passou a estudar profundamente o medo de dentista e como tratá-lo. Olha que legal, ela disse, não quero isso na vida dos meus pacientes. E ela se aprofundou tanto no estudo do medo que se tornou uma especialista em medo. Hoje, ela é mais do que dentista, quase nem atua nisso, mas ela é terapeuta. Sim, ela tem um consultório especialmente projetado, desenhado, trabalhado para ajudar as pessoas a superar medos, fobias e traumas. Então, se você tem algum medo, hoje será eliminado por ela, Daniela Franzen. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Daniel. E com você? Melhor, cada vez melhor. Obrigado, tá? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. As pessoas vão te conhecer. Quem não te segue, desde já recomendo que siga a Dani Franzen. A Daniela, ela realmente, quando eu conheci ela, me surpreendeu porque a gente vê vários terapeutas que estudam o medo, mas não alguém com esta especialidade. E eu penso que alguns temas começarão a ficar cada vez mais em moda. E uma moda no sentido de chega, precisamos resolver. Veio a gratidão, Márcia Luz está aí com gratidão, a gente vai trazer ela. Então, a gratidão no sentido de limpar a tua vida. Agora, o maior inimigo do ser humano é o medo, não é, Dani? Então, Daniel, olha só, sim, eu que atendo pessoas com medo todos os dias, o que eu vou te dizer? Que todas as emoções que a gente tem, todas elas têm uma função. E já tiveram uma função muito grande no decorrer da existência da humanidade. Então, o cara que não tinha medo, ele ia lá olhar o precipício da beiradinha e ele morria. O medo, ele serve para que a gente tenha cautela com as coisas. O que começa a ficar complicado? Peraí, só um pouquinho. O que é a diferença entre medo e cautela? Então, mesmo quando eu trato para que a pessoa perca o medo, eu não posso tirar dela a cautela. Olha só, o cara chega lá no meu consultório com medo de escorpião. Tá? É muito comum ter medo de animais peçonhentos, então, ou ele tem medo de escorpião, tem medo de cobra, tem medo de um bicho que pode realmente fazer mal para ele. Eu tenho medo de político, por exemplo. Também pode fazer mal, hein? Não, mas vai dizer que não é um bicho peçonhento. É um bicho peçonhento. É um bicho peçonhento. É um bicho peçonhento. A pessoa, ela pode não ter aquele horror, aquele pavor do escorpião, por exemplo. Só que eu não posso tirar cautela. Eu não posso dizer, vai lá e pega o escorpião com a mão, porque realmente você pode sofrer alguma coisa. Ou você tem medo de altura, principalmente esses medos atávicos, que são esses medos já impregnados. A Creuza e o Flávio, eles não sabem o que é atábicos.
Medos impregnados no ser humano. Então, você pode pegar um bebezinho do tamanho aí dos seus filhinhos. A coisa mais linda, Daniel. Que coisa mais linda. Eu só vi a sua esposa grávida, não cheguei a ver, a conhecer seus pequenos. Só o Davi, né? Eu tenho colocado fotos só da Maria, tá? E o pessoal me diz, e o Pedro? E o Pedro? Eu não vou botar fotos do Pedro. Eu vou criar uma escassez tamanha que o dia que eu colocar, ele vai bombar. Porque ele é gostoso demais. Ele é gostosão. Eu vou ter problemas com as meninas. 3 filas. Ele ainda dá cu, desgraçado. Não, o guri é fogo. O guri não é fácil. O guri Então, mas a Maria é um doce. E a Maria é meu xodó, né, cara? Então, sei lá. Ai, mas hoje eu tenho um momento. Então, vamos lá. Diga. Nós falávamos em medo e... e cautela. Cautela. E cautela. Cautela. O que é a cautela? Serve para tudo. Você não pode ter medo de atuar na bolsa de valores. Mas cautela você precisa ter. Você precisa estudar o que está acontecendo, como que está o mercado, como você não pode se atirar e comprar sem medo de nada. Então, a cautela, ela é a percepção que você tem que ter de, opa, aqui ficou demais. Só que é uma percepção baseada na razão. O que acontece com a pessoa que tem os medos exagerados? A percepção não está mais baseada na razão. Ela nem tem por que ela ter medo daquilo, mas ela tem. Olha que definição legal. Ou seja, o medo exagerado, assim vamos chamar, só para entender o que é o medo, ele é uma sensação emocional. Né? Ele é uma sensação emocional. Está mais emocional. pro lado da emoção. Enquanto que a cautela é racional. Ou seja, cara, a ação da Petrobras caiu um monte, né? Então, por razão, eu vou dizer, vou investir. Mas peraí só um pouquinho, cautela. O petróleo, os caras estão pagando para tirar petróleo. Ou seja, foi a zero, tem uma guerra. Será que é a melhor ação? Ou seja, essa cautela me traz razão, me traz 1 mais 1 é 2, né? Ou seja, me traz um cenário. Enquanto que o medo, ele faz com que eu não veja a razão. Ou seja, é só por emoção. E aí a lógica não acontece. E a lógica não acontece. Porque o lugar onde a cautela e o medo, principalmente o medo exagerado, são marcados aí no nosso cérebro, Daniel, é um lugar diferente. Não é... A cautela é num lugar de razão, é num lugar mais externo aqui no cérebro, mais novo, né, na história da humanidade, onde você consegue pensar e raciocinar sobre as coisas. E os medos exagerados, eles estão mais profundamente no cérebro, lá pertinho de onde a pessoa fica, onde estão os instintos de sobrevivência e as emoções exacerbadas. Então, a gente não consegue pensar sobre aquilo. Vamos pensar um exemplo bem fácil. Alguém que tenha fobia ou que tenha medo exagerado de borboleta. Como que racionalmente você vai ter medo de borboleta? E tem bastante. Ou vamos outra... grilo, bicho, insetinho pequeno, mesmo a barata, que é uma fobia muito comum. Marca aí, quem tem medo de barata. Garanto que muita gente vai levantar a mão. Coloca aqui, escreva aqui, número 1, se você tem medo de barata, número 2, se você tem medo de outra coisa, tá? E aí, na sequência, eu vou fazer uma outra pergunta. Primeiro eu quero saber... só separar essa história de barata, porque eu sou curioso nisso aí. Muita gente tem medo de barata. Eu não sei se porque eu cantei muito a música da baratinha. Barata, né? Que eu não tenho medo de barata. Eu pego a barata, eu brinco com a barata. Então, eu brinquei muito com o Davi e a barata, talvez seja isso. Mas barata é inseto. Às vezes tem medo de inseto ou é um medo de tal inseto? Às vezes, as pessoas têm medo de insetos em geral, tá? Não pode com grilo, com qualquer inseto. Às vezes é específico. Não, eu não posso com grilo. Eu tive uma cliente que o que aconteceu? Ela morava sozinha e entrou um grilinho pela janela, mas uma coisinha assim, um grilo bem pequenininho, e ficou em cima do fogão dela. E
A partir daquele momento, enquanto o grilo não saiu, ela não entrou na cozinha. Ela não comeu aquela noite, porque ela não entrava na cozinha de um pavor irracional. Olha para onde a gente está indo. Não é racionalmente, o grilo não vai te fazer nada. Só que esse exagero é o que faz a pessoa ficar. É irracional mesmo. E ela chega para mim dizendo, eu sei, cara, eu sei que isso aqui é maluco. Eu sei que eu não devia ter medo disso, mas eu não consigo me controlar. Me conta um pouquinho da história. Como começou essa busca por ajudar as pessoas no medo? Tá. Eu fui fóbica, né? Pode ver, Daniel. Eu gosto muito de biografia e de ficar vendo a história das pessoas. Sempre tem a ver com a gente em algum lugar. Então eu fui fóbica. Em quê? Desculpa te perguntar. Pode. Agulha, exame. Injeção? Exame? Eu não posso entregar ele porque ele é muito famoso. Mas tem um cara muito famoso, amigo meu, que ele tem pavor de fazer exame. Exato, eu era dessas. Já dizia, ei, pode tirar sangue comigo deitada, porque eu vou desmaiar. Então já tira o sangue, já me deita, para eu não passar vergonha de cair depois que eu tirar o sangue. Então eu sempre fui para isso. Para dentista mesmo, Daniel, porque tem injeção, né? A pessoa vai anestesiar você, muito provavelmente. E eu odiava e passava mal. Então, eu sei o que a pessoa com medo exagerado sente. Quando você marca o dia do exame, uma semana antes, você já fica pensando, nossa, na quinta-feira que vem eu vou ter que fazer o exame. Ai, meu Deus. Dani, uma curiosidade. Diga. Você viveu algo que fez com que você ficasse com essa fobia? Tipo, lá na infância, aplicaram uma injeção que quebrou a agulha, minha mãe me assustou, meu avô, veio o bicho-papão. O que aconteceu para você ficar com medo de agulha? Ou é algo assim, tipo, cara, nasci com medo de agulha? Então, a gente vai... Tem duas coisas bem comuns. Para mim, porque foram coisas muito... Eu era muito pequenininha. Eu fui muito doente. Eu fui uma criança que eu peguei uma infecção hospitalar quando eu nasci. Então fui muito, muito doente. Achavam que eu ia morrer, Daniel, sabe? Eu fui muito, muito doente mesmo. E tive que ficar muito em hospital e tomar muita injeção desde pequenininha. E segui, assim, sendo uma criança de saúde frágil, sabe? Se era para dar alguma coisa, não dava nos meus irmãos, dava em mim. E eu imagino que isso já me deixou com medo desde sempre. Porque eu não tenho um trauma exato. Aí, até é legal de falar, porque muitas pessoas vão te dizer por que elas têm o medo. Eu não dirijo, porque quando eu era pequena, meu pai teve um acidente de carro, eu estava junto. A partir daquele dia, eu sempre tive medo de dirigir. Eu fui no dentista quando eu era pequena e a anestesia não pegou e o cara arrancou o dente mesmo assim. Por isso eu tenho medo de dentista. Isso são traumas que aconteceram. E tu identificou esse trauma em ti, tu foi trabalhando isso. Quando tu foi tu te formou em odonto, né? Olha que interessante. Sim. Tu te formou em odonto. E como é que tu fazia com a anestesia, aquela que tem que fazer? Eu quase morri, né? Nas primeiras aulas de anestésio e de cirurgia, eu passava muito mal, ficava... E aí a gente encontra até dois tipos de pacientes. Aquilo eu conseguia fazer. Coisas de odonto, eu não passava mais mal. As outras coisas eu passava mal. O restante eu passava mal. Tirar sangue, fazer injeção, mas eu fazendo os outros, eu comecei a não passar mal. Então, fui fazendo, só que me incomodava, porque eu via a pessoa com medo e me via. Me enxergava ali. E daí que veio essa busca, eu vou fazer alguma coisa para a pessoa não ter mais medo.
Até que, estudando, uma professora minha precisou de alguém para ser cobaia, para tratar a fobia. Então, ela precisou de alguém que tivesse uma fobia para tratar, e eu fui para ela mostrar para os outros alunos que estavam lá aprendendo como não ter mais fobias, e ela me tratou. A partir do momento que ela me tratou, diminuiu assim muito, diminuiu 80% a fobia de agulha que eu sentia, e o restante eu fui tirando ali com o tempo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei doadora de sangue, Daniel. Hoje eu sou doadora de sangue. Não sinto nada. Isso é uma vitória, né? Não sinto nada, não sinto. Por exemplo, pediram agora na quarentena que a gente doasse, que quem pudesse doasse sangue. Eu não pude porque eu doei em fevereiro. Eu preciso esperar 4 meses para doar novamente, porque eu vou lá de 4 em 4 meses doar. E sabe por que eu vou, Daniel? Só porque eu posso. Só porque eu não tenho medo. E para ajudar, lógico, porque eu sou O negativa ainda, sou doadora universal. Mas eu vou porque eu posso. A minha mãe porque é eu não... negativa também. Sabe, eu vou... tem que ir agora lá doar sangue. Ótimo, sem problema. Eu não faria isso nunca na minha vida. Quando eu era fora. Nunca. Nunca. Então tu viu que tu tinha esse medo, tu foi te trabalhando para superar esse medo, foi estudando, encontrando formas e te formou em odonto, que precisava mexer com agulha, de repente tu já não tinha mais medo com relação ao odonto, às agulhas, à anestesia da odontologia, e de repente tu começou a ver que teus pacientes traziam um medo, especialmente o medo de dentista, a chamada odontofobia. E que eu não sabia, fui pesquisar antes de fazer essa entrevista, que metade da população tem medo. Eu estranho porque eu sou um cara que eu não tenho medo de dentista, muito pelo contrário, eu adoro dentista. E aí eu vejo, como assim a metade? E é uma realidade. É uma realidade, Daniel. É uma realidade. E muita gente fez daí, tem medo. quando tu viu que teus pacientes tinham medo, tu foi procurar, ler, fazer curso? Como é que foi essa trajetória? Sim, fui. Eu fazia cursos que dentista podia fazer, né? Então, fiz curso de hipnose, fiz PNL, fiz... o curso que aparecia, eu ia lá eu ia fazer. Até que chegou uma hora que eu gostava muito mais quando a pessoa não tinha mais fobia do que quando eu tratava dos dentes. E acho que o que me fez mesmo começar a pensar em mudar de profissão lá naquela altura foi que eu gostava de estudar só coisas de psicologia, de medo, de como mudar comportamento, e comecei a não gostar mais de fazer os cursos de odonto. E você sabe que hoje em dia, nessa era da informação, você tem que estudar. E até eu nunca tive problema com estudar, sempre gostei de estudar, e começou a mudar o que eu gostava de estudar. Eu comecei a gostar só de estudar as coisas mais do lado do comportamento, da psicologia, até que eu vi que eu ia ter que escolher. Ia ter que escolher e resolvi fazer faculdade de novo. Aí fui fazer vestibular. Não sem dor, Daniel, tá? Porque eu sabia, né, tudo que ia passar mais uma vez, mas achei que valia o esforço, fiz faculdade de novo e me formei psicóloga. Ou seja, é formada em psicologia, né? Sou formada em psicologia, já tem 10 anos já. Eu já fazia isso há muito tempo, mas mesmo assim eu atuei... Fazia empiricamente, estudando, lendo e tal, né? Sim, né? Eu fui dentista mesmo, atendendo pacientes por 21 anos. Mas eu já era formada em psicologia. Aí veio a paciente que me mudou de profissão, Daniel. Eu estava com um pé lá e outro cá, tá? Era dentista e era psicóloga. E atendi uma moça com fobia de dentista. Olha que legal. Foi com fobia de dentista no consultório de psicologia. E ela não conseguia ir de maneira alguma chorar. Quando marcava o dentista, uma hora antes ela chorava e não conseguia entrar no consultório. Não colocava o pé dentro do consultório. E
Eu tratei lá no consultório de psicologia e como ela não tinha dentista, eu morava em Curitiba na época, ela não tinha dentista lá, eu atendi como dentista também, fiz uma dobradinha. E ótimo, ela conseguiu, foi beleza. Numa semana a gente fez tudo que ela precisava fazer e era muita coisa. Aí, essa moça veio na última consulta de psicologia, com os dentes já todos arrumados, e me trouxe o marido junto. E o marido, feliz, eu pensei, nossa, tá feliz, porque ela conseguiu, né? Era uma fobia muito. Ela era lendária na família, todo Sim, mundo tirava famosa já sarro, né? Famosa pelas, por causa da fobia. pelas psiquis. Exato. E ela me disse, e eu disse, e aí, tem mais algum restinho de medo aí pra gente tirar? Não, não tenho mais medo de ir ao dentista. Eu disse, ótimo, né? Que maravilha. Mas você quer fazer o que então? Agora eu quero ter filhos. Você viu que meu marido está feliz? Eu disse, eu vi que seu marido está feliz. É porque eu descobri que ele sempre quis ter filhos e eu nunca quis ter filhos porque eu tinha medo de ter que fazer injeção, de ter que fazer exame de sangue, daí quando eu ficasse grávida, de por acaso ter que fazer uma cesárea e ter que levar uma injeção. E olha, a vida da pessoa ia mudar completamente por causa de uma fobia, por causa daquilo. Ela poderia... Ou seja, a gente percebe que muitas pessoas estão aqui nos assistindo e você que está nos ouvindo, preste atenção. Talvez a sua vida não está do jeito que você gostaria, porque você está com fobia. Você está com medo. Aliás, nós já vamos esclarecer isso. Vamos falar de chamar de medo. Você está com medo de algo, né? Eu estou aqui tomando nota de alguns medos que eu estou lendo. E eu vou pedir para que nossa audiência, e eu vou publicar isso depois, escreva qual é o seu medo. Ou seja, eu vi que alguns colocaram medo de inseto, mas a grande maioria disse 2. Ou seja, eu tenho outro medo. E alguém se atreveu a colocar medo de elevador. Então, eu quero que você agora escreva qual é o seu maior medo aqui, tá? Nos comentários. Se tiver 2 medos, pode colocar 2, mas aquele medo que você tem mais. Por exemplo, a Dani sabe, não é vergonha, nem é segredo. Se tu me colocar, por exemplo, se vier alguém com uma piton, né? Tem um amigo meu que cria cobras, né? Ele tem... um lugar onde ele guarda e cria as cobras. Se ele vier com essa cobra aqui, eu faço que nem o Chaves, assim. Entendeu? Eu paraliso. E eu já falei para a Dani, eu tenho que retomar meu tratamento com ela. Tá bom. Porque é alguma coisa que eu não lembro, não tenho consciência, Sim. mas algo que possa ter provocado. E aí também essa é uma outra pergunta que eu vou te fazer, ou seja, tem que ter uma origem ou pode vir, sei lá, para quem acredita em outras vidas de outra vida, bom. Mas a questão é que eu me lembro de medo de galinha. Então, por exemplo, mas medo de galinha, Daniel? Se alguém me desse uma galinha, eu não seguraria. Então, um dia meu tio Telmo, ele estava na chácara e me trouxe uma galinha. E ele não me perguntou se eu queria segurar, ele simplesmente jogou ela no meu colo. E eu olhei aquela galinha... E eu tive sorte, porque era uma galinha boa, querida, maravilhosa, que ficou quieta. Porque se ela faz assim, eu já conecto com o momento da minha infância. Porque aos 5 anos de idade, meu primo Osvaldo, ele pegou uma galinha e ele quis me assustar. Menino, criança. Uhum. Ele tinha o quê? 10 anos? 15? Não sei. Mas ele jogou a galinha em mim. Quando ele jogou aquela galinha ou aquele galo, que eu já não sei mais o que era, eu sei que era um bicho de pena, que batia pau, fazia... E o fato é que aquilo ele jogou em mim, aquela galinha, ela se assustou com a minha reação, porque eu... E ela... E aí virou um uá, e ela começou a me arranhar e me picar. Então aquela cena, aquela luta corporal, coisa, né, então, virou uma... E aí aquilo criou um trauma. Então, galinha nem pensar, né, galinha nem pensar. Então, é uma coisa boba, mas eu vivo isso, né? E aí meu tio me vem, bota uma galinha. E por isso que eu digo que ação cura medo. Quando eu botei a galinha no colo, quando eu percebi que eu tava com a galinha, é algo do tipo assim, é como eu dizer, tô me afogando com água na cintura. A razão tomou conta daquele momento. Eu digo, cara, não faz sentido eu ter medo disso aqui. Ou seja, não faz sentido eu dizer que tô me afogando se a água chega na cintura.
E aí, trazendo para a galinha, não faz sentido eu ter Uhum. medo desse bicho que é menor do que eu, que é dócil, que sei lá, pelo menos para mim ele não faz nada, ainda bota ovo, adora o ovo. Ou seja, ali eu curei. Meu tio, sem querer, me curou do medo de galinha, né? Então, Uhum. a pergunta que eu quero te trazer, e antes da pergunta quero perguntar para as pessoas, é o seguinte. Coloque aqui, você que está nos assistindo, o seu maior medo. Eu quero saber. Eu estou tomando nota desses medos, enquanto a Dani responde para mim o seguinte. Ok. Todo medo tem uma origem numa história que aconteceu em vida, ou pode ser que não tenha, dentro da tua experiência, tipo, Uhum, uhum. ou a pessoa não lembra simplesmente. Como é que é isso, Dani? Então, o mais comum é que a pessoa tenha sofrido um trauma. Tá? Isso é o que eu mais vejo no consultório. Porém, tem pessoas que vão chegar e vão te dizer, eu não lembro. Eu não lembro. Aí a gente tem duas opções que podem ter acontecido. Ou ela era muito pequenininha e, por algum motivo, não tinha ainda essa memória. A memória que a gente tem como memória, lembro disso, daquilo, é uma memória mais corporal, não é uma memória que você lembra. Então, os teus pequenininhos, aí, os teus gêmeos, eles vão ter esse tipo de memória. Não vão ter, eu lembro que o meu pai fez isso, mas, um exemplo que eu tenho, atendi um rapaz com medo de altura, mas era um horror, assim, ele não subia numa cadeira. Ele não podia subir numa cadeira porque ele tinha medo de altura. E quando a gente ele lembrava que a enfermeira, quando ele nasceu, derrubou ele. Ele foi dar banho e derrubou. E ele ficou com aquele pavor e ele conectou lá com aquilo que aconteceu, só que ele não tinha lembrança daquilo. Ele ouviu falar que isso tinha acontecido e ele era apavorado. E quando a gente acertou aquilo lá, ele não teve mais medo. E, às vezes, a pessoa estava... Já atendi medo de cachorro que era da barriga da mãe. Que a mãe tomou um susto gigante com um cachorro quando estava grávida. Ou seja, Quando é estava uma grávida. informação que a gente recebe Sim, de alguma maneira. é uma informação que recebe. E tem, às vezes, Daniel, a fobia da família. Todo mundo da nossa família tem medo de aranha. Todo mundo, porque a minha avó tinha medo de aranha, minha mãe tem medo de aranha, então tem um medo herdado, sim. Tem um medo que sempre, que já aconteceu de muito tempo. E uma vez atendi uma moça, fobias estranhas, que ela tinha fobia de japonês. Eu não podia, né, ter fobia de japonês. Porque meu marido é oriental, meus filhos são tudo do olhinho puxado. Mas a menina, não, ela era dentista até, ela não atendia japonês, porque ela não conseguia ficar na sala com alguma pessoa que fosse oriental. E quando a gente foi procurar, né, quando ela foi tratar, foi ver o que era, ela tinha uma história de uma bruxa, contavam para ela uma história de uma bruxa, e uma vez ela enxergou uma senhora que era de uma dessas casas tipo a casa China, assim, sabe? Era uma chinesa, e ela olhou para a mulher e ela achou que a mulher era a bruxa que a mãe dela contava. E a partir dali ela não ficou mais, mas não ficava numa sala onde tivesse oriental. Então, muitas vezes é um trauma que aconteceu. As outras é o que a gente estava falando. E às vezes, Daniel, pode ser um drama. Olha, eu gosto muito dessa diferença. Tem coisas na nossa vida que são traumas. Isso. Você vai saber me dizer, tá? Você sabe me dizer, a galinha veio para cima de mim e ela me arranhou. Isso é um trauma. É pontual, é forte, ainda mais se você é criança. Não interessa que é uma galinha. Para uma criança, uma galinha é um bicho que está machucando ela, não interessa. Mas às vezes é um drama. Por exemplo, vou pegar... meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Isso é um trauma, tá? Não tem como uma pessoa passar por uma perda desse tamanho e não ficar, né, com aquele trauma. Aí o que aconteceu? Minha mãe não teve mais dinheiro
e a gente começou a passar muito mal financeiramente, e aí eu passei fome. Eu fui passando fome, ela teve que me dar para um tio para criar, a minha mãe, eu via só a minha mãe chorando. Isso é um drama, uma coisa demorada na sua vida. Então, às vezes é um trauma que aconteceu, às vezes é um drama. Eu vi muita coisa acontecendo na minha vida e isso me deixou com medo. E o drama pode gerar um medo? Pode. O drama pode gerar um medo. Por exemplo, meu pai e minha mãe brigavam muito. O que foi? Esses tempos atrás mesmo, eu estava atendendo uma pessoa, era um medo, ela era uma fobia social muito grande. Não era só o medo simples de falar em público, ela tinha um pavor de estar com as outras pessoas. Outras pessoas no mesmo ambiente a incomodavam. Ela não gostava, ainda mais se começasse a conversar meio alto, ela tinha um pavor. Quando a gente foi ver o que era, o pai e a mãe brigavam muito, mas brigavam muito mesmo, e o quarto dela era do lado, e imediatamente quando, percebe isso aí no seu corpo, como que é? Ela fez assim, ó, Anel, botou a mão nos ouvidos e tremeu toda, tremeu, porque ela passou muitos e muitos e muitos anos não querendo ouvir aquela briga que acontecia na casa dela dia e noite. E quando ela vinha para o presente agora, que não tem nada a ver com isso, vozes altas das pessoas e traziam aquela memória de volta. Tem um estudioso que fala que nós somos pacotes de memórias reagindo ao presente. Uau, peraí. Isso aí. Peraí, somos... essa é legal, hein? Nós legal. Somos pacotes de memória reagindo ao presente. Reagindo ao presente. Ó, quando eu falo que você tem que assistir essas lives com papel e caneta, é por causa disso, entendeu? Porque essa frase aí é muito legal. Então, medo pode gerar... Aliás, um drama pode gerar medo. Trauma, que é algo que pode gerar medo. Gerou trauma. Isso. Qual é a diferença entre medo e fobia? Existe diferença ou não? Sim. O medo é menor, Daniel. O medo é esse que, mesmo às vezes ele sendo maior, você vai com medo de tudo. Se fosse um percentual, com medo de tudo. Ou seja, medo seria, sei lá, 60% emoção, 40% razão. Estou chutando aqui. Fobia seria quase que 100% emoção. Isso. Chegou. A fobia é quando vai ficando patológico. Fobia vai ter lá no DSM, que é o manual dos transtornos psiquiátricos, vai ter lá fobia. Que mais ou menos 11% da população sofre com algum tipo de fobia. Quando que vira uma fobia? Quando a sua vida é impactada com aquilo. Então, alguém aqui colocou, não entro no elevador, acabei de... não consigo dirigir. Eu não queria personalizar os medos, perdão, certo. Com os nomes, mas, vou ler. Medo de falar em público, medo do que os outros vão falar, medo da opinião dos outros, medo de ser o centro das atenções, medo da morte, medo de ficar doente, medo de inseto, de barata, de aranha, de cobra, de galinha, de cachorro, de gato, medo de altura, medo de andar sobre piso de vidro, porque parece frágil. Eu imagino a pessoa naqueles pisos de vidro lá na China, que tem um abismo. Meu Jesus! Ou, por exemplo, em Abu Dhabi, acho que é em Abu Dhabi ou em Dubai, que tem um lugar altíssimo lá, que tem um piso de vidro, você olha para baixo. Loucura. Medo do escuro, medo da água, medo do mar, medo de piscina, né? Medo de dentista, medo de elevador, medo de médico, medo de agulha, medo familiar, né? Porque todo mundo na minha família sente medo de aranha, isso eu não tem por que tu falou. Medo de engravidar, mesmo tomando todos os cuidados. Medo de não conseguir ser mãe, de ter filhos. Medo de que meus pais morram. Medo da pobreza, medo de não ter dinheiro, medo de ficar devendo. Eu fui ajuntando eles assim, né? Medo de grito, legal. Medo de briga, de agressão física ou verbal. Medo de ficar sozinha, medo de dirigir, medo de andar de moto.
medo de avião, medo de montanha-russa e medo de ficar sozinha em casa. Tô anotando, vai falando aí. Bom, Tá ou bom. seja, medo e fobia são diferentes, isso é importante. Medo e fobia são diferentes. Não que os dois não atrapalhem a nossa vida, mas para virar uma fobia, precisa ser alguma coisa que realmente modifique a maneira como você ia fazer as coisas. Então, ou que seja muito irracional. Tu sabe, Dani, que teve uma pessoa que de... escreveu aqui assim, ó, eu não vou identificar ela, mas ela colocou assim, só de escrever já me deu uma coisa. E é isso, Sim, né? é isso. Porque quando ela escreve, ela gera uma imaginação, a imaginação gera uma Sim. emoção, pensamento gera E sentimento. vai pro corpo, vai pro corpo. E o seu corpo reage àquilo. Então, por isso que o jeito que eu gosto de tratar, cada um não é o jeito que eu gosto de tratar, que é o jeito que, para mim, mais funciona, é a gente entrar pelo corpo. Porque as memórias corporais, elas te trazem as coisas mais antigas. Costuma ser coisa antiga. Dani, existe tratamento? Existe. Ou seja, a pessoa vai fazer uma sequência de passos, né? O método da Dani Franzen, e aí esse método da Dani, ela aplica, a pessoa cura. Para que o pessoal se situe, a Dani, ela está situada fisicamente aqui na cidade de Novo Hamburgo, minha vizinha, não é? Tem um consultório. Sim. Então, para quem é daqui da região, basta acessar a Dani. Você pode ir pelo canal dela aqui no Instagram, que é Daniela Franzen PSI, né? Isso. Daniela Franzen PSI. E aí você faz um tratamento. Além disso, eu não sei, tu já atendeu online? Daniel, eu atendo muito online. Eu imagino. Muito. Mesmo antes do coronavírus, agora mais ainda, né? Porque quando a gente não podia mais ir no consultório, eu atendi muita gente online. E também porque muitas dessas fobias diferentes, você não encontra tratamento comumente. Você não. Então, ó, vou te falar a fobia que eu mais atendo online, que é até uma coisa. Saber. A fobia que eu mais. Porque, nossa, atendo do Brasil inteiro, até pessoas brasileiras que moram fora do Brasil. Fagofobia. Medo de engolir. Medo de engolir. Fagofobia. As pessoas. E o que acontece com a pessoa que começa a ficar com medo de engolir? Ela não consegue comer, Daniel. Olha, eu sei que parece uma coisa impossível de acontecer, mas é muito comum. Eu mesma acho que já atendi mais de 30 casos. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, ou seja, tá, isso online. Qual é o medo que mais aparece no consultório? Que mais aparece? Ai. Olha, acho que vai ficar meio empatado assim. Medo de dirigir. É um medo muito comum. Tá? Medo de dirigir aparece muito. E as fobias sociais, tanto falar em público quanto estar em público, eu não me sinto bem, mesmo no meu escritório, com as pessoas, eu não consigo Essa você conhece muito bem, isso é um medo muito, muito comum. E medo de sangue, injeção, ferimento. Não consigo fazer injeção, não consigo. Isso é muito comum. Esses tempos atendi uma menina que ia fazer o pai e a mãe estavam mandando ela para um intercâmbio, ela tinha que ter todas as vacinas, era nos Estados Unidos, e a menina não fazia. Ela era mais alta do que eu, uma adolescente, e não tinha como ela completar a carteirinha de vacinação, porque ela não fazia vacina. E aí foram 2 sessões. E ela me manda, volta e meia, ela me manda um oizinho de lá dos Estados Unidos. E era impossível para ela fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho medo de não aprender certas coisas. E eu quero mostrar para a audiência, que hoje aqui nos segue, que a gente fez tudo igual a todas as lives. Nós pulamos um passo, porque a gente entrou a 1000, que foi o passo: compartilhe essa live com mais pessoas. E percebam,
O assunto é maravilhoso, a Daniela é maravilhosa. Nós normalmente temos 100 pessoas e hoje estamos em 57. Por quê? Simplesmente porque a gente não mandou o aviãozinho. Isso mostra que um ingrediente não pode faltar. Então, as pessoas, ai, que chato, Dani pede toda hora para compartilhar, que merda. Mas é vocês que ajudam mais pessoas. Tudo bem que a live vai ficar gravada, ela vai ficar, ela tá no YouTube, as pessoas estão assistindo no YouTube. Eu até quero prestigiar o pessoal do YouTube, se tu me permite. Fica à Lendo um vontade. pouquinho do que eles estão colocando, ó. Tá bom. Que diz assim, ó, medo de ver pessoas machucadas e como se a dor fosse minha. Olha só, medo de ver pessoas machucadas. Tá. O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, medo de dirigir é que me impede de dirigir. Agora, medo de falar em público, a menos que eu seja uma pessoa que tenha que falar em público, a pessoa diz, eu tô tocando a vida desse jeito. Então, às vezes ela não Isso. procura uma ajuda, Uhum. entendeu? Há medo de ficar Sim. pobre. Mas ela se vira, ela paga as contas. Agora, ela não tá vendo que ela tá ficando escassa na sua vida. Se ela tratasse essa escassez, esse medo... Então, eu me sinto muito feliz de te ter aqui hoje. E eu gosto de fazer um quadro com as pessoas que eu convido. E eu vou fazer esse quadro aqui contigo. Pode ser? Certo, claro. Então, vamos lá. Eu quero, basicamente, te fazer algumas perguntas e eu meço o tempo. A Lorena Tá. é até agora a recordista. Ela está com 5 minutos e 2 segundos que ela levou para fazer esse exercício. Vamos ver se você faz em menos, tá? E a gente vai. Então, é o número de perguntas que eu vou fazer com você para a gente... vamos lá. Então, vou começar o seguinte. Primeira pergunta. Uma cor. Roxo. Roxo. Uma fruta. Maçã. Comida preferida. Lasanha. Um filme. A vida em preto e branco. Olha que legal. Um livro. Sapiens. Sapiens. Boa. O que você faz nas horas vagas para se divertir? O que você gosta de fazer, Dani? Eu brinco com os meus filhos. Muito bom, muito bom, muito bom. Bate-bola. Sim. Medo Prisão. Riqueza Para mim. Para ter sucesso é necessário. Estudar. E agir. Para ser feliz é indispensável. Amor. Equilíbrio Equilíbrio sensatez. se alguém te agrada. Eu retribuo. E se alguém te fere? E se alguém me fere? Eu me magoo. E se alguém fere alguém que tu ama? Eu fico com raiva. Bem. Uma qualidade da Daniela Franzen. Uma qualidade. Eu sou divertida. E uma qualidade que tu admira nas outras pessoas? O bom humor. Bem. Qual é um desafio da Dani? Algo que você precisa melhorar? Agir mais. Agir mais. E o que tu não suporta no outro? Falsidade. Excelente. Falsidade. Eu também não. Eu sou a mesma coisa. Uma pessoa muito importante na tua vida? Meu marido. O Tom, que você conhece. Adoro o Tom. O Tom ele é apaixonante. Ele é apaixonante. Ó, quais são os teus principais valores, Dani? Aquilo que regra a tua vida? O amor. O amor é uma coisa que eu acho muito que você precisa ter. Acho que você precisa ser sensato nas suas colocações e nas coisas da sua vida e o aprendizado e aprender. Eu gosto. Eu não faço por obrigação. Me faz falta
se eu não estou lendo, se eu não estou aprendendo alguma coisa, fazendo um curso, ou se a pessoa lá teve alguma coisa que eu não consegui resolver, isso sabe, eu vou procurar, vou ver algum jeito diferente de fazer. O aprendizado é muito importante para mim. Amar é? Amar é dar e receber. Bem. Um sonho realizado, Dani, algo que tu já tenha realizado e que tu te... Ah, que legal. A minha família. E o que você ainda quer realizar? Eu quero ajudar muito mais gente. Eu quero, como diz, a gente estava falando hoje, eu quero vender no atacado, Daniel. Excelente Quero isso, ajudar muito excelente. mais. Quem é uma pessoa que vem à tua cabeça que te diz, essa pessoa eu quero ajudar? Essa pessoa eu quero ajudar. Essa pessoa eu quero ajudar. Não. As pessoas que me procuram eu quero ajudar, mas uma só. Opa, fugiu. Deixa eu ver. Uma pessoa que eu quero ajudar. Duas, meus filhos. Ok. Meus filhos, eu quero Uma ajudar. frase inspiradora que tu costuma falar e que te inspira. Uma frase inspiradora. É... Uma frase, nossa, eu gosto tanto de frase. E uma frase inspiradora. Uma frase inspiradora. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é Excelente. boa. Essa é boa. Daniela Franzen, se defina em uma frase. A Daniela Franzen é? Daniela Franzen é alguém que busca os seus sonhos através do conhecimento e da ação. Muito bom, Dani! Palmas! Perdi, Deixa eu né? ler alguns comentários Eu aqui, ó. passei. A Giovana Goulart, que deve ser uma pessoa que já trabalhou contigo, se tratou. Fiz terapia com a Dani, diz aqui. Hoje eu sou uma pessoa melhor, me libertei de muitos medos que não imaginava que eu tivesse. Isso também pode acontecer, a pessoa não percebe, né? Não percebe. O nosso amigo Fernando, que eu amo com tanta paixão, carinho. A Daniela é a profissional mais capacitada que conheço e eu recomendo. Que legal, Fernando. Muito da tua parte. Ó, você me ajudou muito, diz a Giovana. Muito obrigado. Recomendo, sou fã. Isso é muito legal. Dani, não tenho palavras para te agradecer essa oportunidade fantástica. Vamos fazer um print. Eu vou tirar aqui esse e vou fixar. Deixa eu ver uma coisa. Desativar comentários. Aí. Vou fazer um print aqui, uma cara bonita. Tentar, né? Aí, sem óculos, sem óculos, sem óculos. Eu, né? Tu não precisa tirar os óculos. Ok, agora mais um print. Aí, maravilha. Você que está nos ouvindo, tira um print, ó. Isso. Aí você vai fazer o seguinte com esse print. Você vai compartilhar ele no teu Insta Stories. No teu Insta Stories. E aí você vai colocar ele no Insta Stories e vai me marcar, @DanielMillerOficial, e marca a Dani, @Daniela Franzen, PSI, tá? Aí você marcou, o que acontece? Ela vai receber e eu vou me comprometer, não sei se ela se compromete a isso, mas eu vou me comprometer a retweetar. Retweetar é no sentido de republicar. Então toda a nossa audiência vai ver você, combinado? Legal. Eu coloquei no feed o convite da Daniela, onde está a foto dela, o horário de hoje, tudo mais. Eu vou pedir para que agora, assim que a live terminar, e eu tenho um aviso importante antes de você sair, por isso preste atenção, é algo muito legal, começa hoje. Você vai lá no feed e coloca o que você aprendeu. Qual é teu comentário? O que você aprendeu? Uma outra dica, se você, por exemplo, tomou nota e é uma sacada legal, pega essa sacada e tira uma foto do teu caderninho, do teu molesquinho lá, tira um print e publica. Coloca, marca a Daniel, marca a Dani, que a gente vai repostar isso também, porque talvez uma frase possa ajudar outras pessoas, tá? Amanhã, Dani, a gente tá fazendo a semana Primeiro as Damas. Exatamente.
Então, amanhã a gente vai ter uma live incrível, tá? Uma live Legal. uma live muito especial. Amanhã é uma coach, né? A gente que respeita tanto os coaches e tudo mais, e nós vamos falar sobre comportamento, mudanças, tá? Então vai ser muito legal. É a Cíntia, minha amiga Cíntia, que eu tenho um carinho muito especial, Cíntia Costa. A Cíntia, Legal. ela é muito amorosa, trabalha muito com esse ingrediente chamado amor e vai ser muito especial. Dani, eu quero te agradecer. Oh, Daniel. Super recomendo a todos que estão aqui que sigam a Daniela, tá? Porque a Dani, veja, a live podia ter 3 horas e nós temos assuntos. Mas você é incrível, eu já te falei isso. Você é Obrigada. muito especial, você tem um talento, um carinho pelas pessoas muito especial. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui nessa manhã. Deixa um abraço pro Tom. E Pode deixar. se você precisar, você sabe que você conta comigo. A gente se vê, vou ativar os comentários que o pessoal vai te mandar aí beijos, abraços, enfim, tudo mais, tá? Oh, que vou dar um bom. aviso. Dani, essa semana Diga. estamos iniciando uma maratona. Okay. É como se fosse uma festa. Eu vou Certo. dar 4 dias de aula gratuita, 100% online, 100% gratuitas. Nos dias... A gente mudou a data, inclusive, eu estou anunciando isso em primeira mão. Será nos dias 18, 19 e 20, se não me engano. Deixa eu ver. E 21. É isso. 18, 19, 20 e 21. Então, sem ser semana que vem, é na outra... 4 dias de aula de vendas. Qual é meu objetivo? Ajudar as pessoas a sair desse processo todo aí, que a pandemia criou e tal. A Cíntia tá aí, ó. A Cíntia Costa tá aí, tá? Quem quiser já ir seguindo a Cíntia, aproveita, tá? Estaremos juntos amanhã. Então, essa maratona, ela tem o objetivo de dar uma aula de vendas. Eu quero ensinar as pessoas dicas, sacadas, ideias para impulsionar os seus negócios. A gente chamou de Destrave Suas Vendas. Então, quem quiser se inscrever para já receber nosso material, www.destravesuasvendas.com.br. Pronto, bota o e-mail, só o e-mail, que é só para se cadastrar e receber os convites. Tem que se cadastrar, senão não consegue participar. Então, vão ser aí nos próximos dias convites para fazer parte dessa festa. Dani, muito obrigado. Gente, não percam, porque o Daniel, quando eu fiz o curso, depois do curso, meu marido fez o curso, todo mundo que eu posso, eu digo, vai lá fazer o curso, porque realmente dá uma mudança muito legal na vida da gente. O Daniel é um cara especial, espetacular, e agora, maratona aí, online, grátis. Não percam, percam, que ótimo. Eu vou colocar um print. Dani, obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Te vejo no topo, tá? Até lá. Certo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Essa foi a Daniela Franzen. Ela é muito especial. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela ama ajudar as pessoas. Ela ama ajudar as pessoas. Ela é uma pessoa que toda oportunidade que eu vi ela tá diante de alguém que traz um medo, uma fobia, o que seja, ela te ajuda. Então, se daqui a pouco você é essa pessoa que está precisando de ajuda em relação a você superar um medo, eu super recomendo que você a procure.